Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, essa é mais uma aula da matéria de Eletrônica Digital 2. Hoje vamos fazer uma revisão sobre circuitos e funções lógicas. Em sistemas digitais, a informação binária é representada por tensões ou correntes que estão presentes nas entradas e saídas dos circuitos. Tipicamente, os zeros e uns binários são representados por dois níveis de tensão, 0 volts e 5 volts, por exemplo. Porém, devido às variações no circuito, os binários 0 e 1 são representados por intervalos de tensão. O binário 1, o nível lógico 1, é toda a tensão entre 2 e 5 volts. Já o binário 0, o nível lógico 0, é qualquer tensão entre 0 e 0,8 volts. Isso representa uma diferença significativa entre sistemas analógicos e digitais, já que em sistemas digitais o valor exato não é importante. Também é importante observar toda essa área aqui entre 0,8 volts e 2 volts que não é utilizada. Isso significa que qualquer tensão nessa faixa não representa nem 0 nem 1. Portanto, trabalhando com sistemas digitais, temos que garantir que os níveis de tensão estejam sempre dentro das faixas desejadas, entre 0,8 e 0 para o binário 0, entre 2 volts e 5 volts para o binário 1. Circuitos digitais são projetados para produzir tensões de saída que estejam dentro dos intervalos determinados. Da mesma forma, circuitos digitais são projetados para responder de modo previsível a tensões de entrada que estejam dentro dos intervalos definidos para 0 e 1. Por exemplo, esse circuito digital, com uma tensão de entrada chamada VI e uma tensão de saída chamada VO. A tensão de entrada VI ela varia ao longo do tempo de 0 volts para 5 volts, ou seja, saiu do nível lógico 0 e foi para o nível lógico 1. Enquanto a saída, no momento que VI está 0 volts, está em 4 volts. 4 volts também representa nível lógico 1. No momento que a tensão VI vai para 5 volts, a tensão VO vai para 0 volts. Ele está, na verdade, fazendo uma inversão. Enquanto a entrada está em 0, a saída está em 1. Quando a entrada vai para 1, a saída vai para 0. Acontece a mesma coisa no caso de baixo com tensões diferentes. Quando eu estou aqui com 0,5 volts, isso aqui ainda representa nível lógico 0. Portanto, a tensão de saída continua em nível lógico 1, 4 volts. No momento que a tensão de entrada vai para 3,7 volts, também está dentro daquela faixa que a gente viu entre 2 e 5 volts, isso é considerado nível lógico 1, a saída vai para nível lógico 0. Um circuito digital responde a um estímulo na entrada de acordo com a lógica do circuito. Cada tipo de circuito digital obedece a um determinado conjunto de regras lógicas. Portanto, os circuitos digitais também são conhecidos como circuitos lógicos. Funções lógicas. O fato dos circuitos lógicos operarem de modo binário nos permite utilizar a álgebra booleana, um sistema matemático de análise lógica. A álgebra booleana foi apresentada pela primeira vez em 1854 pelo matemático George Boole, através do livro Uma Investigação sobre as Leis do Pensamento. A álgebra booleana passou a ser utilizada para a solução de circuitos de telefonia com relés em 1936 pelo engenheiro americano Claude Shannon, após a publicação de um trabalho denominado Análise Simbólica sobre Relés e Chaveamento, um trabalho considerado por muitos uma introdução à eletrônica digital na área tecnológica. A álgebra booleana é uma ferramenta matemática relativamente simples que nos permite descrever a relação entre as saídas de um circuito lógico e suas entradas através de uma equação, uma expressão booleana. A álgebra booleana possui uma diferença fundamental em relação à álgebra tradicional. Nela, constantes e variáveis possuem apenas dois valores permitidos, 0 e 1. Variáveis booleanas são geralmente utilizadas para representar o nível de tensão presente nas ligações ou terminais de entrada e saída de um circuito. Então, o 0 e o 1 booleano não são números de fato, mas sim representações do estado do nível de tensão de uma variável, ou seja, seu nível lógico. Costumamos dizer que o nível de tensão de um circuito digital está no nível lógico 0 ou no nível lógico 1, dependendo do seu valor numérico de fato. Em lógica digital, vários outros termos são utilizados como sinônimos de 0 e 1. Por exemplo, nível lógico 0 é falso, nível lógico 1 é verdadeiro, nível lógico 0 é desligado, nível lógico 1 é ligado, nível lógico 0 é baixo, 1 é alto, 0 é não, 1 é sim, 0 é chave aberta, 1 é chave fechada. São algumas associações comuns que utilizamos quando trabalhamos com níveis lógicos 0 e 1. Como apenas dois valores são possíveis, a álgebra booleana é relativamente mais fácil de se trabalhar do que a álgebra convencional. Na álgebra booleana não existem frações, decimais, números negativos, raízes quadradas, raízes cúbicas ou logaritmos. Na álgebra booleana existem apenas três operações básicas: a operação OR, AND
e NOT. Circuitos lógicos chamados de portas lógicas podem ser construídos de modo que a saída do circuito seja o resultado de uma das operações lógicas realizadas em suas entradas. A tabela verdade é uma maneira de descrever como a saída de um circuito lógico depende dos níveis lógicos presentes nas entradas do circuito. A tabela relaciona todas as combinações possíveis para as entradas A e B com a saída X. Função OR. A função OR é aquela que assume valor 1 quando uma ou mais variáveis de entrada forem iguais a 1, e assume valor 0 se e somente se todas as variáveis de entrada forem iguais a 0. A expressão booleana para a operação OR é dada por S igual a OR B. Nessa expressão, o sinal mais não representa a operação de adição, e sim a operação OR, apesar da operação OR ser bastante semelhante a uma adição, exceto para o caso onde as entradas A e B são iguais a 1. Nesse caso, a operação produz 1 OR 1 igual a 1. Para entendermos melhor a função OR, vamos ver o circuito abaixo. O circuito possui uma fonte de tensão e duas chaves em paralelas ligando essa fonte a uma lâmpada. Considere que quando a chave estiver aberta, o nível lógico é 0. Quando a chave estiver fechada, o nível lógico é igual a 1. Se a chave A está aberta, ou seja, A igual a 0, e a chave B também está aberta, B igual a 0, não circula corrente no circuito, logo a lâmpada não acende. Então S é igual a 0. Se a chave A estiver aberta e a chave B estiver fechada, existe um caminho para circular corrente por B, logo a lâmpada acende. S igual a 1. Invertendo a posição das chaves, agora a chave A está igual a 1 e a chave B igual a 0, ainda existe um caminho para circular corrente nesse circuito, então a lâmpada novamente acende. Isso significa que quando uma das duas condições de entrada estiver verdadeira, seja a condição A ou a condição B, a minha saída será verdadeira. Daí o nome da função. OR vem do inglês ou, uma entrada ou outra entrada verdadeira. No momento que eu tiver as duas chaves fechadas, a minha saída também será verdadeira, pois eu consigo fazer corrente circular no circuito agora por dois caminhos diferentes, ambos chegam até a lâmpada, dessa forma a minha lâmpada sempre vai acender. Podemos ver o resumo disso na tabela verdade. Quando as duas entradas A e B estão em nível lógico 0, a minha saída possui nível lógico 0. Quando uma das entradas, qualquer uma das duas, já possui nível lógico 1, a minha saída já passa a ser 1. 0 OR 0, saída igual a 0. 0 OR 1, saída igual a 1. 1 OR 0, saída igual a 1. 1 OR 1, saída também igual a 1. Em circuitos digitais, uma porta OR é um circuito que possui duas ou mais entradas e cuja saída é igual à combinação entre as entradas através da operação OR. A porta OR é representada por esse símbolo. Função AND. A função AND, ou a função E, é aquela que executa a multiplicação de duas ou mais variáveis booleanas, ou seja, assume o valor 1 se, somente se, todas as variáveis de entrada forem iguais a 1, e assume o valor 0 quando uma ou mais variáveis de entradas forem iguais a 0. A expressão booleana para a operação AND é dada por S igual a AND B. S igual a e B. Para entender melhor essa função, também vamos utilizar um circuito com duas chaves e uma lâmpada. A diferença agora é que as chaves A e B estão em série, não mais em paralelo. Da mesma forma que o exemplo anterior, considere que a chave aberta é igual a 0 e a chave fechada é igual a 1. Lâmpada apagada é igual a 0, lâmpada acesa é igual a 1. Para a primeira situação, eu tenho a chave A igual a 0, chave B igual a 0. As duas chaves abertas, logo a minha saída é 0, pois minha lâmpada não acendeu. Na segunda situação, eu tenho a chave A ainda igual a 0 e a chave B igual a 1. Porém, como as duas chaves estão em série, eu ainda não tenho circulação de corrente por esse circuito. Logo, a minha saída continua sendo 0. A terceira combinação possível, agora eu tenho a chave A igual a 1, fechada, e a chave B igual a 0, aberta. Continuo não tendo por onde circular corrente nesse circuito. Logo, a minha saída continua sendo 0. A quarta e última condição, eu tenho tanto a chave A quanto a chave B em 1, as duas chaves fechadas. Eu tenho circulação de corrente e minha lâmpada acende. Para essa função, então, eu só vou ter saída igual a 1 quando uma entrada e outra entrada estiver no nível lógico 1. A minha saída só será verdadeira quando as duas entradas forem verdadeiras. Uma e outra. Daí o nome da função AND. A tabela verdade também vai relacionar as duas entradas A e B com a saída S. Quando 0 AND 0, S igual a 0. 0 AND 1, S igual a 0. 1 AND 1, S igual a 0.
O único momento que a saída vai ser igual a 1 é quando A igual a 1 e B igual a 1. 1 e 1, S igual a 1. A porta AND é um circuito que possui duas ou mais entradas e cuja saída é a combinação entre as entradas através da operação AND, da operação E é representada por esse símbolo. Função NOT. A função NOT, também conhecida como função inversora, ao contrário das funções OR e AND, é realizada sobre uma única entrada. Ela inverte ou complementa o estado da variável, ou seja, se a variável estiver em 0, a saída vai para 1, e se a variável estiver em 1, a saída vai para 0. A expressão booleana para a operação NOT é dada por S igual a barra, ou S igual a barrado, ou ainda S igual ao inverso de A, ou S é igual ao complemento de A. Qualquer uma dessas formas é correta para ler essa expressão. Vamos novamente ver o circuito com chaves e lâmpadas para entender o funcionamento desse circuito. Agora a chave está em paralelo com a lâmpada. Portanto, se a chave estiver aberta, existe um fluxo de corrente pela malha externa e a lâmpada acende. S igual a 1. Com a chave fechada, o fluxo de corrente é pela chave. Lembra que a corrente é preguiçosa, ela procura o caminho de menor resistência. A chave teria menor resistência do que a lâmpada. Logo, não passa corrente para acender a lâmpada. S igual a 0. Na tabela verdade, vemos como essa função se comporta. Quando A é igual a 0, S igual a 1. Quando A é igual a 1, S igual a 0. Ou seja, está sempre ocorrendo uma inversão. A porta NOT, ou a porta inversora, é o circuito que possui apenas uma entrada e a saída é sempre o oposto do nível lógico de entrada. É representado por esse símbolo. O que realmente indica a inversão é esse pequeno círculo que tem na saída da porta. Veremos nos circuitos seguintes a presença desse círculo em outras portas, que vai estar sempre representando uma inversão. Função NOR. A função NOR é uma composição entre a função OR e a função NOT, ou seja, é o inverso da função OR. A função NOR assume o valor zero quando uma ou mais de suas variáveis de entrada forem iguais a 1, e assume 1 se e somente se todas as entradas forem iguais a zero. Exatamente o inverso da função OR. A expressão booleana para a operação NOR é dada por S igual a OR B barrado. Veja que a barra pega toda a expressão de saída, e não apenas um dos termos independentes. Na tabela verdade, vemos o comportamento dessa função. 0 OR 0, S igual a 1. 0 OR 1, S igual a 0. 1 OR 0, S igual a 0. 1 OR 1, S igual a 0. Uma porta NOR é um circuito que possui duas ou mais entradas e cuja saída é igual à combinação das entradas através da operação NOR. É representada por esse símbolo. Lembra que o círculo representa a inversão. Poderia também montar um circuito que representa a função NOR através de uma porta OR ligadas em série com uma porta NOT, onde a porta NOT estaria invertendo toda a saída da porta OR, exatamente o que acontece na porta NOR. Função NAND. A função NAND também é uma composição de duas funções. Ela é a composição entre a função AND e a função NOT, ou seja, é o inverso da função AND. A função AND assume o valor zero se e somente se todas as variáveis de entradas forem iguais a 1, e assume o valor 1 quando uma ou mais de suas variáveis de entradas forem iguais a 0. O inverso de AND. A expressão booleana para essa operação é S igual a AND B barrado. Olhando o comportamento na tabela verdade, vemos que 0 NAND 0, S igual a 1. 0 NAND 1, S igual a 1. 1 NAND 0, S igual a 1. 1 NAND 1, S igual a 0. A porta NAND é um circuito que possui duas ou mais entradas e cuja saída é uma combinação das entradas através da operação NAND. Ela é representada por esse símbolo, uma porta AND com um círculo indicando a inversão. Assim como no caso anterior, eu poderia montar uma função NAND através de uma porta AND e uma porta NOT ligadas em série. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se gostou, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.